Estamos de volta ao terceiro bloco do Antenados na Geral, reconstruindo a família hoje. Estamos falando sobre todas as propostas possíveis de formatos familiares, mas nesse bloco a gente vai tocar sobre algo que alguns encaram como crise, outros como uma grande dificuldade, principalmente dentro da igreja. Existe uma geração, que é a minha geração, que 1/3 dela são de pais separados. De alguma forma, essas pessoas ou jovens tiveram alguma falta de figura materna ou paterna, de talvez uma imposição maior entre o pai ou a mãe, que não pode ir aí, não pode ir para o quarto, não pode fazer aquilo, e isso vai moldando um pouco o nosso caráter e implica talvez a nossa escolha da nossa esposa, implica de como nós vamos cuidar dos nossos filhos. Pastor, como é que você vê isso? Entende isso como talvez uma crise? A questão é a seguinte, de fato é uma crise social e o ser humano ele é um ser extremamente influenciável, tá? Ele é extremamente influenciável, porque ele tem uma persona, ele é um ser que pensa, que sente, que fala, e se a gente começar a andar juntos todos os dias e caminhar juntos, um acaba pegando o jeito do outro, ou de um gesto, ou de uma fala, isso é muito peculiar ao ser humano. Ou seja, a sociologia vai dizer o seguinte, que um caráter, André, ele vai se formar por uma tríade. A primeira, hereditariedade familiar, ou seja, conceitos são passados de pai para o filho e assim sucessivamente. A outra escala seria o contexto em que ele vive. Muitos teóricos da psicologia vai dizer que o ser humano nasce como uma tábula rasa, né? Ele vem nu, né, para a Terra em todos os sentidos, então ele vai começar a absorver os conceitos da sociedade. Então ele vai, o contexto que vive vai tentar ditar normas para ele. Beleza. E a terceira é a autodeterminação. Então eu penso o seguinte, inevitavelmente, um casal separado, divorciado ou casado vai influenciar seus filhos? Obviamente. Via de regra, uma menina que é criada com o pai ausente, seja o pai presente, mas ausente, entende? Ou seja o pai fora, ela tende a se entregar, eu digo assim, a sua virgindade, a sua sexualidade, muito mais rápido a um rapaz pela carência paterna. E os moleques safados que tem na igreja estão se aproveitando. Não é todos não, e fora, não é todos não, tá? Mas por aí tem. Nomes, eu quero eu nomes, prego aí, então, então vamos lá. Então o que acontece? É influenciável, obviamente, porém, eu quero dizer ao povo evangélico, ao povo de Deus, não se coloque como vítima. Nós temos um caso lindo na Bíblia, que está em 1 Crônicas 4:9, de Jabes, ou Jabés. Ele, na verdade, ele tinha tudo para ser um miserável. Havia um prognóstico do mal sobre ele, o nome com dores o dei. E ele ultrapassa todas as esferas, né? Tem muita gente na igreja parecendo que é espírita kardecista, achando que está com karma, porque o avô, o tataravô separou, o bisavô, o avô, meu irmão, vou separar. Na verdade, tem até um livro que eu escrevi sobre bênçãos hereditárias e não maldição hereditária, já tem tempo isso, que eu falo o seguinte, quais são as maldições que na verdade, maldição aprendida, um mau comportamento, sabe? Porque ninguém faz faculdade para ser pai nem para ser mãe. Você agora é pai, não é isso? Quanto tempo já? Quantos meses? 5. Então, você não fez curso para ser pai, não foi em Harvard fazer uma formação para ser pai. Então, a gente vai aprendendo a ser pai. Então, o que acontece? Eu também sou pai, minha filha tem... espelhamos nos nossos pais. Minha filha já tem aí 9 aninhos, vai fazer. Então, o que acontece? A gente vai entendendo. Agora, é impossível não influenciar. Eu queria fechar essa minha fala, antes do pastor ir minha fala, dizendo o seguinte... Eu estou aqui coçando a garganta. Rapidinho. Fechando a minha fala aqui. O tema é reconstruindo família. André, a palavra que eu penso que é o seguinte... o Sermão do Monte ele é muito claro e objetivo. Mateus 7:24, Jesus fala uma coisa ele fundamental, né? Ele vai dizer, todo mundo que conhece, você deve conhecer também, que fala sobre o homem prudente e o imprudente. O prudente ficou a casa na rocha, o imprudente na areia, e a da areia caiu e tal. Resumindo, qual é a chave do texto? Aí alguém fala, quem é a rocha da tua família? O cara fala, Jesus. Mas a rocha do texto não é Jesus, é as palavras de Jesus. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Se praticar, a casa não cai. Se não praticar, a casa cai. A grande problemática, Silas, sabe qual é? Sou crente, Jesus é minha rocha. Tem pessoas não evangélicas que pratica o que está no texto, aí a casa dele está de pé. Porque o filho do crente, ele também faz bagunça como o filho do não crente. Agora, o problema não é a questão do ser humano, porque ele virou evangélico, ele virou um ser de outro planeta. A questão qual é, Silas? O problema é ensinar o princípio do evangelho. Por exemplo, uma coisa tão simples, eu tenho 35 anos, olha só, apenas 10 anos pastoreando a primeira igreja batista lá em Santa Cruz. O que acontece é o seguinte, para ficar bem claro aqui, isso aqui, Silas, ó,
bênção pai, bênção mãe, eu acho isso bonito e é profético. Dar um beijo na bochecha do vovô, da vovó, um abraço, dizer benção avô, benção avó, e Deus abençoe meu filho. Isso, a turma já não quer mais, está achando que isso é besteira, e isso tem um poder tremendo, o poder de abençoar. Então o que está faltando, André, é Bíblia e praticidade de Bíblia. A turma vai para a campanha, 7 dias, 21 dias, e o demônio não sai, porque não pratica a palavra. Se praticar, a casa está de pé. Eu volto ao ponto, e é onde ele conclui, né, da questão da formação. Bíblia, prática, ensino, treinamento, mas você mencionou aí uma tríade, não é? Que é a questão hereditariedade familiar, hereditariedade familiar, contexto que vive e autodeterminação. Então eu parto do seguinte princípio: as pessoas pensam, isso é um conceito do behaviorismo, que nós somos simplesmente moldados pelo meio. Mas não é só isso. Claro que o meio influencia. Só que esse primeiro item, esse primeiro ponto da tríade é o mais importante de todos eles, não é? O que somos, o que recebemos, a herança que vem dos nossos pais, dos nossos avós. Isso aí não é maldição hereditária, mas é a herança que recebemos. Ensinamento, né, pastor? É a visão de mundo que nos foi passada. E, além disso, aquilo que somos como ser. Nós somos seres pensantes. Não é? Nós não somos como os animais, que pela repetição, e isso é o behaviorismo, não é? Que pela repetição você adestra os animais e eles então se condicionam a repetir aquele comportamento. No nosso caso é diferente. Nós temos a capacidade de discernir, nós temos a capacidade de pensar, nós temos a capacidade de avaliar o que é certo e o que é errado. E o grande desafio do mundo moderno é que nós estamos perdendo essa concepção do que é certo e do que é errado. Algumas coisas podem ser certas para mim, nesse conceito relativista da transmodernidade, já que a pós-modernidade está ficando para trás. Algumas coisas podem ser certas para mim, mas erradas para você, ou seja, é um conceito particular. E, na verdade, os princípios bíblicos são imutáveis. Eles são válidos para todas as pessoas, em todas as épocas, em todos os lugares. Ou seja, nós temos essa capacidade de discernir, de pensar, de raciocinar. E isso faz parte desse primeiro item da tríade que você mencionou. E o povo está deixando aquela coisa mais enfatizar tradicional isso de na família. Igreja. Estão deixando mais esse negócio tradicional de família, do afago. Por exemplo, tem gente assistindo agora, avós, e vovô e vovó, que está carente, precisando de um abraço do seu neto. E quantos netos abandonam, né? Eu, no caso, a minha família é toda de João Pessoa, então eu não tenho acesso a eles, é muito distante. Mas se estivesse perto, eu queria estar junto, entendeu? Poder receber ali a bênção. Deixa eu dar um passo além. Nós falamos um pouco sobre, talvez, formatos que é inaceitável da igreja, questão de homossexual, homem, mulher, tudo mais. Falamos sobre algo que já é visto e acontece no dia a dia da igreja. 1/3, pelo menos, dos casais ou de pessoas que convivem na igreja tem os pais separados ou se separaram, né? O próprio pai se separou e está também frequentando a igreja. Nós temos agora uma modalidade que às vezes eu acho que algumas igrejas de liderança não souberam lidar ou ainda não pararam para pensar, que são as pessoas que se juntam e constituem de alguma maneira família, têm filhos, moram juntos, mas em nenhum momento fizeram um contrato social, assinaram um papel, foram no cartório, ou chegou, pastor, me abençoe que eu quero casar. São os ajuntados, ou como nós chamamos hoje, a união estável. E a minha pergunta é, pastores, união estável, na visão da igreja, é casamento? André, a igreja, o pastor, vou falar a figura do pastor. O pastor ele não pode ser simplista nesse caso. Ele não pode ser, ele diz assim, você vive em união estável. A igreja está cheia de gueto. A igreja está dividida em crentes classe A, crentes classe B. É igual a questão do pastor falou do PT. Vamos amarrar isso aí, tá amarrado. Do pentecostal. O crente que é batizado com o Espírito Santo, ele é melhor do que aquele que não é batizado com... Então, existe essas coisas. Eu acho que o pastor ele tem que ir além. Ele tem que pensar socialmente. Eu dirigi uma igreja dentro de uma comunidade e lá tinha 5 casais que viviam chamado união estável. E essas pessoas são pessoas que não têm conhecimento de direitos, às vezes.
o direito constitucional que está sobre elas não conhecem, muitos não conhecem, são pessoas humildes. Cabe ao pastor não só chegar e falar, você vive em união estável, fica aí no canto, você é casado, você vai cear, você... O pastor ele tem que levar às pessoas o conhecimento e a oportunidade de mudar aquela situação que ela está vendo. Então, o que é que eu fiz? Eu fui no cartório, abrir firma para... Essas pessoas não sabiam nem o que é abrir uma firma. Ó, você tem que abrir firma. Mas abrir firma, eu não tenho dinheiro, pastor, para abrir firma. Como é que eu vou abrir uma firma? Não, filho, é lá, fazer a sua assinatura. Eu levei essas pessoas ali na comunidade das Pedrinhas e ali orientei, fui dentro da instituição que fazia o casamento gratuito e transformei 5 uniões estáveis em casamento de fato, em casamento. Agora, eu entendo que a igreja não pode simplesmente ser simplista. O pastores, ajuda, muda a situação dessa pessoa. Eu entendo que a igreja precisa ir além de só separar e de só deixar a pessoa naquela situação. União estável não vai cear, tem que casar primeiro. Na minha visão teológica, eu acho que uma pessoa que vive união estável, ela pode cear, porque a ceia não é melhor do que o céu, a ceia não é mais santo do que o céu. Na minha visão, você pode aí estar discordando, dizer que o pastor Ciro está contra o casamento, eu não estou contra o casamento. Então eu casei essas pessoas. Então eu entendo que a igreja precisa auxiliar, a igreja precisa ajudar e não somente preconceituar essas pessoas dentro da própria igreja. E cada caso é um caso. Existem situações de pessoas que não se casam porque a pessoa tem uma pensão, não pode se separar, não pode casar porque perde a pensão, então tem que estudar. Cada caso é um caso. Quer ver? A igreja por muitos anos, eu sou da CGADB, as igrejas por muitos anos, pastora, você falar em pastora dentro da Assembleia de Deus há 20 anos atrás, 15 anos atrás, era uma coisa inimaginável. Outro fenômeno social. Hoje a CONAMAD tem pastoras, a CGADB não tem. A CGADB não consagra pastora, mas a CONAMAD, Campo de Madureira, já tem pastora, já tem consagrado pastora. Outra coisa, alguns paradigmas foram quebrados. Divorciado. Pastor, quando se divorciava, ele virava a última figura do inferno. Era igual os judeus, quando convertiam um prosélito, depois pegava ele e transformava ele numa pior figura. E a igreja quebrou esse paradigma. Hoje nós estamos cheios de pastores divorciados que já casou até Começou outro debate agora. Vamos fazer o seguinte, vamos para o rápido break, depois nós voltamos. E a pergunta é, deve ou não deve ser um paradigma, deve ou não deve se quebrar o paradigma de aceitar união estável como casamento dentro da igreja? Eu sou a favor que se quebre. Eu dou a cara aqui. Vamos para rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta, não sai daí. O Antenados volta já já.